A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, graça e paz a todos os irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM. Mais um domingo do programa Sementes da Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja, Família, Restauração em Amor, situada ali no Sanville, na Avenida das Formigas, número 231. Nossa programação, todas as quartas, às 19 horas e aos domingos, também às 19 horas. E neste domingo, dia 20 de julho de 2025, falaremos subalterno a um tema: a árvore e seu fruto. Está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versículos de 15 a 23. E eu lerei na versão ARA. E diz assim a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esta porção do Evangelho. Obrigado por este domingo pela manhã de bênçãos que serão derramadas sobre o teu povo. E em nome de Jesus, nos dá o conhecimento da tua palavra para a honra, glória e exaltação do teu santo nome, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, Jesus, nesse trecho, no finalzinho do seu Sermão da Montanha, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, faz sérias advertências para mim e para você. Ele não apenas ensina, mas alerta contra o perigo dos falsos profetas e da religiosidade falsa.
Vivemos em tempos de muitas vozes e mensagens. Nem toda voz que fala de Deus, fala por Deus. Nem toda mensagem é verdade. Nem todo pregador é servo de Deus. Jesus encerra o Sermão do Monte com alertas sérios sobre a falsidade e sobre a religiosidade. Ele nos convida a discernir, a examinar os frutos e buscar uma fé autêntica, revelada e conhecida pela sua palavra. Cuidado com a aparência. Os lobos disfarçados, como Jesus nos orienta no capítulo 7, a partir do versículo 15 do Evangelho de Mateus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores ou lobos roubadores. Os falsos profetas parecem piedosos, mas têm intenções destrutivas. Por isso que Jesus nos alerta para analisarmos os frutos, que é pelos frutos que os conhecereis. Sabeis quais as intenções do coração daquele que se diz pregador, que se diz servo do Senhor. São lobos com pele de ovelha, mestres do engano. A Bíblia sempre alertou sobre isso. Apóstolo Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de 13 a 14, diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A igreja deve ser vigilante. Por isso que Jesus nos alerta: vigiai e orai. 1 João capítulo 4, versículo 1, o apóstolo vai dizer assim: amados, não creiais em qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Por isso que nós temos que analisar, refletir, não ser apressado em discernir, ter o cuidado, a paciência de esperar, porque os seus comportamentos vão denunciar quem é de Deus e quem não é. Qual a aplicação e reflexão para mim e para você neste primeiro período? Nem todo líder religioso é verdadeiro. Devemos analisar à luz da palavra de Deus. Amados e queridos irmãos, vigilância, cautela, é o que Jesus nos orienta, é o que Jesus nos ensina, é o que Jesus nos alerta. O tempo todo, cautela, vigilância. Vigiai, pois, porque os falsos líderes, nós precisamos e devemos analisar à luz do Evangelho. Cuidado com os tosqueadores. Cuidado, porque nós estamos em perigo e precisamos nos fortalecer e permanecermos firmes na palavra do Senhor, para podermos glorificar o nome do nosso Deus e cumprir o seu propósito com excelência, para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. Porque o segundo momento dessa porção do Evangelho, examinar os frutos.
o caráter do líder é evidência. Está nos versículos 16 a 20 do texto ora lido, que diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Fruto é evidência de natureza. Eu não posso plantar banana e querer colher laranja. A evidência da natureza da semente do fruto ora plantado, eu vou colher aquilo que eu plantei. A evidência da natureza não está no discurso, mas em uma vida transformada que revela o verdadeiro discípulo da pessoa bendita de Jesus. O apóstolo Paulo também falou sobre os frutos. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito Santo, o fruto das virtudes que vem do nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso Salvador é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós precisamos gerar em nós bons frutos, virtudes da parte do Pai, virtudes do Espírito Santo do Senhor. Tiago capítulo 3, versículo 17 e 18 vai dizer: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Nós precisamos entender que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É temer a Deus acima de qualquer coisa, e aí sim seremos sábios para cumprirmos a vontade do nosso Pai. Olha que coisa interessante. O Tiago vai dizer que primeiramente a sabedoria vem do alto, vem de Deus, e ela é pura, tem pureza, tem paz, tem imparcialidade. Eu não posso pensar nos meus benefícios, pensar naquilo que me apraz. Não. Nós temos que pensar no semelhante, pensar primeiramente no outro, assim como Deus pensou em nós, entregando o seu único filho na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Nesse segundo momento, qual a aplicação e reflexão que eu e você precisamos fazer? O verdadeiro cristão produz frutos visíveis de fé, amor e justiça. O falso profeta finge, mas a sua vida denuncia. A vida dele, o comportamento dele não condiz com o que a boca dele fala, com o discurso que ele tem. O caráter dele é desmascarado, é um desvio de caráter. E precisamos estar atentos para não sermos enganados. E Jesus nos alerta sobre isso. Jesus traz uma denúncia grave nesse capítulo 7, a partir do versículo 15. Para termos cuidado, só existe o falso. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da GQE FM, porque há o verdadeiro. Não existe falsificação daquilo que é original. Existe algo original, Jesus é original. Existem vários falsificadores. Existe o inimigo que quer imitar a Deus, quer sentar no lugar de Deus, no trono de Deus, se possível fora. E Paulo nos alerta na primeira carta aos Tessalonicenses,
Então precisamos estar atentos. Existe o original e verdadeiro e existe o falso. Nós temos que ter discernimento. Eu costumo dizer que ultimamente o dom que eu e você precisamos ter é o dom de discernir os espíritos, como nós lemos lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1, e que eu vou repetir. Amados, não creiais em qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Precisamos entender, precisamos estar alertas, precisamos estar vigilantes, apercebidos, para não incorrermos neste erro e sermos enganados. Mas não é o que dizem, não é o que falam, não é o que se discursa, mas o que se vive, o que se pratica. Aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus, e não uma pessoa insensata, mas sim uma pessoa prudente, prudente em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Por isso que nos versículos 21 e 23, Evangelho de Mateus capítulo 7, nós lemos assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus lhes responderá abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todos nós somos pecadores. 1 João vai dizer na sua epístola que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Todos nós carecemos da redenção de Cristo Jesus. Todos nós estamos patentes ao sangue vicário da pessoa bendita de Jesus Cristo. Porém, temos que estar atentos e vigilantes na prática da palavra e daquilo que nós discursamos. Temos que estar atento porque é dura esta palavra de Jesus. Eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ser pecador e ser liberto pelo sangue de Jesus é uma coisa. Cometer iniquidade, maldade, é totalmente diferente. Pecadores arrependidos e pecadores iníquos. Há uma diferença tremenda, há uma distância enorme e precisamos conhecer. Não podemos ser apressados em fazer uma avaliação. Temos que ter paciência, esperar o tempo do fruto. Não é a aparência da árvore, meus irmãos, é o fruto que ela dá. Precisamos esperar esse processo, esse tempo. Nós somos uma geração muito imediatista. Precisamos ter mais paciência, esperar o tempo de avaliar, esperar o processo da maturação, criar maturidade e caráter cristão para podermos avaliar da melhor maneira possível. Palavras religiosas não salvam. Só Jesus Cristo é o Salvador. Só Jesus Cristo salva.
obras poderosas também não substituem o relacionamento com Deus, a intimidade com o Pai. Nada substitui, nenhum milagre que eu venha fazer vai substituir o meu relacionamento com o meu Pai Todo-Poderoso. Esse relacionamento vertical com Ele, para quê? Para que com a intimidade com o Pai eu possa ter um relacionamento saudável na linha horizontal, quer dizer, com os meus irmãos, com os meus semelhantes, com todos aqueles que têm a imagem e semelhança do meu Senhor. Nós precisamos ter intimidade com o Pai e intimidade com os nossos semelhantes. Por quê? Porque tudo é relacionamento. Se você tem um péssimo relacionamento, você não se relaciona com o Pai. Você não tem aprendido a se relacionar de maneira saudável, de maneira eficaz e eficiente. Temos que ter a certeza do nosso relacionamento com o Pai. Nada substitui. Aleijado pode andar, cego pode enxergar, muletas podem cair, tudo pode acontecer miraculosamente. Mas nada, absolutamente nada, substitui o meu e o teu relacionamento com Deus. Põe isso em sua cabeça, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE-FM. A vontade de Deus é uma fé verdadeira e a obediência na prática. Às vezes dissemos que obedecemos, às vezes discussamos sobre obediência, mas o meu comportamento não condiz que eu sou uma pessoa obediente. Eu costumo dizer que uma pregação pode salvar mas um testemunho genuíno atrai multidões à presença de Deus Pai. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Se você ama a Deus, se você ama a Jesus Cristo e tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, você precisa guardar os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Às vezes nos enganamos e deixamos ser enganados. Por quê? Porque não praticamos a palavra de Deus. Não aperfeiçoamos o dom que Deus nos deu. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecê-lo, aperfeiçoando através do Espírito Santo de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus para comigo e para contigo. Para quê? Para que a nossa prática, para que o nosso caráter revele a luz de Cristo, porque nós temos a mente de Jesus para cumprir o seu propósito e a sua vontade no nome dele. Não vos engane. Quem se engana facilmente será enganado. Precisamos estar atentos, meus irmãos. Precisamos estar apercebidos para não sermos engodados. Precisamos estar atentos. Uma fé verdadeira e obediente à palavra de Deus e à prática da mesma. Qual a aplicação para mim e para você nesse terceiro período? Não basta dizer Senhor com os lábios. Não basta dizer Deus é bom com os lábios. Deus quer cristãos obedientes, não apenas religiosos. Não é a religião que salva, já dissemos isso hoje. É Cristo Salvador.
É o meu e o teu comportamento com a mente de Cristo, como instrumentos de justiça, arrependidos genuinamente. Para quê? Para deixar o Espírito Santo de Deus operar em mim e através de mim, para operar em você e através de você, ouvintes da Jequié FM e todos os irmãos e irmãs. É neste diapasão que nós precisamos estar atentos. É a obediência ao Pai, é refletir o caráter do Pai e não sermos religiosos, dogmáticos. Precisamos estar atentos, precisamos ser vigilantes, para que quando eu disser o Senhor é bom, que a minha praticidade também seja de bons frutos, seja de frutos que condiz com o meu discurso. Porque se há uma variação entre o discurso e a praticidade da mesma, nós precisamos ligar o sinal de alerta, estarmos atentos para que não possamos errar e incorrer justamente no lobo devorador. Jesus termina o Sermão do Monte com um alerta que ecoa até hoje, até os dias atuais e até a sua segunda vinda, até a sua volta, até o Maranata, do Ora Vem, Senhor Jesus. Então ele termina com um alerta importante, não só para nós hoje, porque a palavra de Deus é atemporal, ela é para todos os tempos, para todas as épocas, para todos os séculos, para todos os milênios. Muitos aparentam ser o que não são, principalmente nas redes sociais. Nós nos apresentamos de maneira ao qual não somos na vida real e precisamos coadunar, precisamos equilibrar, precisamos ser verdadeiros, como diz a palavra de Deus. Eu não posso me apresentar de uma forma, me aparentar de uma maneira, sabendo que quem me conhece de perto, quem está no meu convívio, sabe que aquilo é falso, que aquilo não é verdadeiro. Então que fiquemos atentos, porque Jesus nos alerta. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Cuidado, ouvintes da Jequié FM. Discernir os falsos mestres, discernir os falsos ensinos, cabe a nós denunciá-lo, cabe a nós, porque temos o conhecimento da palavra de Deus, temos a mente de Jesus, e conhecendo a palavra, nós vamos orientar aqueles que estão cegos, porque lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, vai dizer que o Deus deste século, a saber, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que neles não resplandeçam a luz de Cristo Jesus. Então, discernir os falsos profetas e os falsos ensinos cabe a nós, que somos defensores da verdade e da palavra do Senhor, para que o nome do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e engrandecido na terra, para a glória e honra e exaltação do nome do nosso Senhor. Deus conhece o meu e o teu coração, meus irmãos, e exige frutos de arrependimento e obediência. Deus conhece a mim, conhece a você, sabe quais são todas as motivações do meu e do teu coração. Vive não apenas de palavras, mas da palavra de Deus. É para você não viver do seu discurso, é para você não viver daquilo que você acha, do seu achismo, daquilo que você tem como verdade, das suas crenças, mas é um viver diário da palavra e da vontade de Deus. Isso faz toda a diferença. O juiz virá e muitos que fizeram coisas em nome de Jesus ouvirão:
nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você está vivendo uma fé genuína ou apenas uma aparência religiosa? É uma reflexão para mim e para você. Eu vou repetir. Você está vivendo uma fé genuína ou apenas uma aparência religiosa dogmática? Jesus quer mais que palavras. Ele quer o seu coração, a sua obediência e os frutos dignos de arrependimento para a glória e honra do teu santo nome. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmo, porque hoje é dia de se arrepender e retornar à vontade de Deus Pai, cumprindo assim o seu propósito e analisando, refletindo e inferindo que tipo de fruto eu e você estamos produzindo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e livre de todo mal, em nome de Jesus. E eu espero ouvir em todas as residências um amém. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.